Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu quero ler hoje aqui na Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 até o 30, onde nos fala sobre a parábola do joio e do trigo. Uma mensagem muito, sim, para os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu vou ler aqui para vocês, se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar também. Aqui Mateus 13, o versículo 24 e 25, que nos fala assim: E Yeshua lhe contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que as arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. Essa é a palavra que Deus nos trouxe nesta noite para nossas vidas. O joio, o trigo, é uma parábola que Jesus falou sobre ela. Então, no livro de Mateus 13, e o significado aí, vem de uma prática agrícola, de uma parábola que Jesus falou sobre ela. Então, era uma prática agrícola que isso acontecia lá em Israel, que quando plantavam trigo também aparecia no meio do trigo, a erva daninha. Então, o Senhor Jesus ele tirou algo assim tão importante para nossas vidas dentro disso aí, para nós ter o discernimento hoje. Algo que acontecia lá na agricultura, e Jesus trouxe isso como um exemplo para nossas vidas, o perigo da erva daninha. Então, na agricultura e na tradição bíblica, o joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo durante a fase de crescimento. Olha aí. O grande perigo está na sua aparência enganosa, gente. Isso é o que nós mais vemos nesse mundo hoje. Não só no mundo religioso que nós estamos vivendo, mas até no mundo aí fora, o tanto que é usado a fake news, que eles falam tanto sobre isso, É algo que parece assim verdade, mas no fundo é uma mentira. Muito praticado no meio político hoje, principalmente dentro do Brasil. Então aqui, o grande perigo está na sua aparência enganosa, na competição por nutrientes e na toxicidade. Quer dizer, qual que era o porquê dessa planta e dessa erva daninha? Ela nutria do que ia para o trigo, com as suas raízes ali entrelaçadas com o trigo, então ela nutria daquilo que era para o trigo. Então, assim, e ali era uma competição por nutrientes e na toxicidade, na competição. Isso a gente vê um exemplo até mesmo dentro do Brasil, nas plantas. Quando você passa na rua, muitas vezes, que você vê aquela erva daninha em cima de um pé de manga, em cima de um pé de goiaba, de um pé de laranja, aquela erva ali está enraizada no tronco da laranja, ou enraizada ali no pé de manga, e com tudo ali ela vai crescendo, crescendo e vai tomando conta daquelas folhas ali, daqueles galhos, até a um ponto que chega da planta ali do limão, ou do limoeiro, ou do pé de laranja, do pé de manga, ele morrer de começar a secar as galhas, porque essa erva, ela suga ali todo aquele nutriente que era para aquela planta ali, ela suga e não deixa nada ali para a planta ali, como a laranja, ou o pé de manga, ou o pé de limão. Esse é um exemplo que eu estou dando, o que acontece aqui no Brasil.
Gente, isso não é diferente dentro das igrejas também não, dentro dos lugares que a gente convive, dentro do nosso trabalho. Tem o joio, tem o trigo, e está tudo junto ali crescendo. E não pode arrancar nesse momento, como a Bíblia nos fala. Tudo tem um dia, né? A Bíblia fala que Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, assim, o impacto do joio pode ser analisado em duas esferas principais. A primeira, na agricultura, no mundo físico. O joio, que o nome, né, cientificamente é Lolium temuletum, é uma gramínea que cresce junto às plantações de trigo, né, em Israel. E o que é o negócio dessa planta, né, dessa erva? Ela é um disfarce. Ela é quase impossível de diferenciar as duas plantas, né, o joio e o trigo, no momento ali. O que dificulta o controle sem danificar a colheita. Então não tem como ali, porque está tudo entrelaçado. O trigo e o joio ali está entrelaçado. Está ali a erva daninha roubando os nutrientes do trigo. Esse é um perigo para nossas vidas, principalmente aquele que é um cristão. Que às vezes você pensa que tem pessoas que dentro da igreja são trigo, na verdade são ervas daninhas. Está ali para te sugar, roubar suas energias, tirar os seus nutrientes para você viver espiritualmente. Esse é o processo da erva daninha, que tem esse propósito de causar danos ao trigo, viver ali como um parasita na vida do que é trigo. Isso existe dentro das igrejas, isso existe dentro da política, isso existe no nosso trabalho, né? Essas pessoas que vivem dessa maneira, a gente trata eles como morcego no trabalho. Ele te suga ali, você trabalha para você e para ele. O trigo e o joio ali é a mesma maneira. A erva daninha, né? O joio ali, ele vive dos nutrientes do trigo. Então ele é um disfarce, né? E ali naquele momento ali você não sabe o que é trigo, o que é joio. E outra coisa, né? A erva daninha, ela causa uma grande perda de produtividade. Porque ele rouba a água, a luz e nutrientes, podendo causar reduções de até 50% na produtividade da lavoura. Gente, isso é na lavoura, isso é na agricultura, isso é uma parábola que Jesus trouxe para nós, para você entender que isso existe no meio do povo de Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque quando Jesus fala do joio, ele não fala do joio e do trigo somente dentro da igreja, mas ele também está referindo a este mundo, que existe joio e trigo. Porque a Bíblia nos fala que o campo é o mundo, é o campo para nós trabalhar. Então é aqui que está o trigo e o joio. Então assim, olha para você ver. Então esse é o papel dele. Ele rouba a água, né? Ele rouba a luz, nutrientes, podendo causar redução de até 50% na produção da lavoura. Quer dizer, se você trazer para o mundo espiritual, ou se você trazer para dentro da igreja de Jesus, isso tem causado grandes problemas e danos dentro da obra de Deus. Talvez uma colheita que precisava de ser, por exemplo, de 80%, e ela consegue roubar ali, por exemplo, a erva daninha, 40%, a metade. Isso acontece dentro da obra de Deus. Pessoas que muitas vezes estão ali dentro não é para trabalhar para Jesus, não estão ali muitas vezes, não é para somar com aqueles que querem fazer a obra de Deus, mas estão muitas vezes ali como ervas daninhas, só para nutrir daquilo que o trigo precisa. Então, ela é uma planta tóxica. As sementes do joio costumam ser parasitadas por um fungo tóxico. Então ela é parasitada, na semente do joio, ela é parasitada por um fungo, e esse fungo ele é tóxico. Se colhidas e misturadas aos grãos de trigo, podem contaminar a farinha, causando tontura e envenenamento em humanos e animais. Contraste para o lado espiritual.
traz para dentro da obra de Deus, traz para dentro da igreja. Aquilo que envenena. Eu lembrei aqui agora da panela, que a Bíblia nos fala lá que havia veneno dentro da panela. E não podia comer daquela comida na época de, acho que acredito que era Eliseu ou Elias, que tem essa passagem. Porque trouxeram ali uma erva ali, né, num tempo difícil ali, eu acredito que eles estavam passando necessidade, o povo ali. Então sim, eles trouxeram uma erva do campo ali, uma erva que ela era uma erva daninha. Ela não era algo de comida, e colocaram dentro da panela. E quem comeu daquela erva ali começou a passar mal, achando que era uma coisa boa, e não era. E tem pessoas que alimentam assim também de ervas daninhas, achando que está alimentando de coisa boa, só que está alimentando de veneno. Tem pessoas que são excelentes para trazer um veneno para a vida das pessoas, sabe? Aquilo ali não vai somar na vida da pessoa, vai diminuir. Aquilo ali, em vez da pessoa alimentar, a pessoa vai ficar anêmica dentro da obra de Deus, porque não está alimentando de uma palavra que vem da boca de Deus, da vontade do Senhor. Então, sim, isso tem trazido muito contaminações dentro da obra de Deus. Então, sim, vai chegar o tempo em que Deus ele vai fazer a separação, e vai chegar o tempo em que tudo isso, joio e trigo, naquele dia do Senhor, serão separados. É aí que nós temos que começar a olhar para nós mesmos, para dentro de nós. Porque até agora nós falamos de coisas dentro da obra de Deus e no mundo, mas se nós olharmos para dentro de nós também, tem muita coisa ali que vem da erva daninha que nós tenhamos alimentado daquilo ali. Talvez nós mesmos tenhamos pegado alimentado, ou talvez outras pessoas ali, como ervas daninhas, tenham trazido aquele nutriente que não serve para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Em vez de ajudar nós a crescer, está ajudando nós a diminuir, a secar, como é o que acontece aqui no Brasil, com os pés de manga, com os pés de limões ou laranjas, que a erva daninha começa ali a nutrir essas árvores, goiaba, pé de goiaba, eles secam e morrem. Então, isso é importante nós entendermos isso. Então, na espiritualidade de vida pessoal, né, uma metáfora. Então, na famosa parábola de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 e 30, o joio representa as falsidades e as más influências que se misturam às coisas boas. Então tem tudo isso. Más influências que se misturam às coisas boas. Você está achando que está alimentando de uma boa comida, você não está alimentando de uma boa comida, mas muitas vezes de veneno. Que a sua vida espiritual ela não vai para frente, ela só vai para trás. A pessoa está morrendo espiritualmente. Então aqui, o que acontece? Então, as raízes, elas são entrelaçadas, né? Então, quando acontece isso, o que desenvolve ali? Quando arrancar o joio precocemente, pode danificar as raízes do trigo. Às vezes você vai arrancar ali o joio para deixar ali a plantação mais pura, o que acontece? Você consegue arrancar também o joio e o trigo junto. Por quê? Porque está ali enraizado, entrelaçados. Então, por isso que tem que ser no último dia. Esse é o perigo de muitas vezes nós fazer julgamentos no meio do povo de Deus mesmo, entre pessoas e pessoas, entre irmãos e irmãos. Que muitas vezes chega nesse ponto de a pessoa achar que está arrancando o joio ali e está arrancando o trigo junto também. Gente, isso é o que mais acontece dentro da obra de Deus. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão ali jogadas pelo canto. Um dia fez parte da igreja do Senhor, ou não faz mais. Porque ao arrancar o joio ali, arrancou o trigo também que estava ali junto, enraizado. Então esse é o perigo da gente ficar julgando pessoas. A gente tem que julgar é a gente mesmo. E Deus é quem julga as pessoas. Agora o pecado nós devemos de julgar. Quando alguém está no pecado, nós devemos pregar a palavra de Deus. Mas nunca apontar pessoas. Que hoje quem está de pé pode cair. E quem caiu pode ser levantado pelo Senhor. Então assim, não é vantagem a pessoa ficar contando vitória em púlpitos.
que há um tempo atrás eu vi tantas pessoas que andaram comigo, hoje estão desviadas. Isso aí não é coisa para a gente se glorificar disso. Deus é quem coloca nós nas posições que nós estamos. Tem pessoas que passam dentro de uma cadeia, mas é porque Deus tem um propósito, como foi a vida de José. Ele tem um propósito. Tem pessoas que são lançadas dentro de um buraco muitas vezes, não é porque elas querem, mas também você aprende que esse buraco não serviu de impedimento para que as pessoas se tornassem vitoriosas, que é o mesmo caso de José, que foi lançado dentro do buraco. Quantas pessoas que estão dentro do buraco? Mas se elas entenderem bem, isso aí é um processo de Deus na vida delas. Como foi na vida de José, que lá na frente ele reconheceu o que Deus fez, né, na vida dele. Para salvar a própria família dele, a parentela dele e os irmãos dele, Deus fez isso acontecer. Então tem coisas que não é para o mal, é para o bem das nossas vidas, é um aprendizado. E tem coisas, então, que nós devemos tomar cuidado e entender que Deus ele opera onde nós não entendemos muitas vezes, como foi o caso de José, que lá na frente que ele foi entender. Então, assim, tudo tem um tempo de Deus, e esse tempo de separar o joio e o trigo será no dia do Senhor, em que os trabalhadores de Deus, que são os anjos do Senhor, vão arrancar ali o joio naquele dia, e ele será queimado, e o trigo será colocado no celeiro, né? Então, sim, as raízes entrelaçadas são isso, né? Arrancar o joio, precocemente, né? Precocemente, pode danificar as raízes do trigo. Isso, metaforicamente, ensina sobre ter cautela para não julgar precipitadamente e acabar ferindo quem está ao redor. É o que mais acontece hoje dentro das igrejas, né? Dentro dos ministérios, dentro dessas denominações. Então, julgamento final, né? Então, a mensagem aponta que a separação definitiva entre o que é autêntico, que é o trigo, e o que é nocivo, que é o joio, ocorre no tempo certo, simbolizado pela colheita. Então, isso vai acontecer naquele dia. Então, não precisa nos preocupar com isso. Deixa a obra de Deus dar o seu rendimento. E Deus, no último dia, sabe quem é que é trigo e quem é joio. Nós não podemos julgar ninguém neste momento, mas nós podemos pregar contra o pecado, mas julgar as pessoas não. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus a cada dia mais te dá mais conhecimento na palavra de Deus e que essa palavra fique para o seu coração, que você é trigo, você não é joio. Deus te colocou aí, te enraizou aí para você dar fruto. E o trigo que dá fruto, quanto mais fruto ele dá ali, ele vai ir curvando diante de Deus, por causa do peso dos frutos ali. Agora, aquele que é joio, ele não curva, ele fica reto. Aprende isso também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?